Oi! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Nem Te Conto. Eu sou Marília Mesquita. E eu sou Raíza Garcia. E nesta semana do Dia Internacional da Mulher, a gente recebe uma convidada que ela é muito babadeira, incrível, maravilhosa. E hoje a gente tá com uma temática muito bacana, porque a gente vai ter essa semana, já grava aí na sexta-feira, o seguinte, a gente vai ter o evento que é o especial... É um evento realizado pela Folha de Boa Vista, Exatamente. junto com parceria com o Método Cervejeiro, que é o especial Mulheres, que vai ser realizado no dia 8, no Dia da Mulher, lá no Método Cervejeiro. E a gente vai estar com a nossa convidada especial de hoje aqui, dando uma palestra maravilhosa com a sexóloga. Já vou apresentar, Marília? Já, bora. 1, 2, 3. E com vocês, pra vocês, a sexóloga especial Maíne Ferreira. Palminhas produção. E não esquece, não. Já marca aí na agenda. Então, esse evento ele é voltado para as mulheres. Então, você aí não sabe o que dá de presente no Dia da Mulher, já garante Se dá a um pulseirinha. vale, dá um vale. Já garante a pulseirinha para ela ir lá conferir uma palestra super bacana. E também vai ter o show com a Evelyn Campos, que ela arrasa. A voz dela é incrível. Vai então, ser supimpa, imagina. supimpa. Sexualidade e música. Ai, pra mim, perfeito. E drinks. E outra coisa, as Sim. amigas reunidas, né? Porque você tem que chamar as suas Nossa, amigas. Você não com precisa ir sozinha. certeza. Você leva as amigas Eu já também. marquei todas as minhas amigas, ai delas, viu, dona Raíssa? Se não aparecer lá... E não a sou intimação eu. foi feita. Ela não sou eu, porque eu estarei. Porque eu estarei. Então, sexta-feira, sextou, mano. Sextou da melhor forma. Sabe por quê? Porque lá vai ter chopp e caipirinha em dobro a noite toda. inteira. Então, a gente vai beber, vai sair de lá informada e ouvindo música com as E eu amigas tenho mais uma- que esse rolê com as amigas é terapêutico. E eu tenho mais uma novidade pra vocês ficarem mais animados ainda. Vai ter o lançamento do drink A Pequena Notável, que também vai ser Olha! maravilhoso. Eu vou falar pra vocês que eu provei e ele é delicioso. Então, já fica a dica aí. Mas agora vamos deixar de enrolação e Bora falar do que é bom? Vamos falar do que Vamos. interessa, do que é bom e todo mundo gosta. Ulala. Mas eu posso apresentar a nossa... Pode não, deve. Deve. Vamos conhecer Maíne Bora Ferreira. Comecei com a Maíne Ferreira, tá? Ela que é mãe de 3, tá? Mãe. É de uma pré-adolescente com uma pré-adolescente que tem autismo e de 2 gatos. Então, assim, você tem que já ver que ela é uma super mãe. É difícil. Ela tem Super mulher. super mulher, super mãe. Ela tem 35 anos, tá? É terapeuta de casais também. É sexóloga. Ela é pós-graduada em psicologia e sexualidade. E desde 2007 ela tá com atendimentos, né, clínicos na área. Então, assim, ela tem uma vasta experiência no que vai falar aqui com a gente hoje. Seja bem-vinda, Maíne. Obrigada, meninas. É isso aí. Bem-vinda. Só uma correção. É um menino, tá? Ah, é um Meu filho menino? É um menino. Perdão, É um produção. menino, é um babies. Pronto. A Maíne, no Minha Instagram produção ainda dela... ensaiou, tá? Imagina se não fosse ensaiado. imagina. A Maíne, no Instagram, você fala sobre amor próprio, Uhum. autoconhecimento, relacionamento, sexualidade e outras temáticas que vão surgindo ali. E de onde é que surgiu? Como você entrou nesse mundo da sexualidade, assim, para ser sexóloga? Olha, tudo surgiu na graduação, porque a psicologia, ela é uma área muito generalista, né? A gente pode escolher qualquer área que a gente quiser, que a psicologia, ela vai estar inserida ali, né? Ela está inserida em empresas, em hospitais, em tudo quanto lugares que vocês imaginarem. E aí eu ficava pensando, o que eu vou fazer da minha vida, para que área eu vou e tal. E eu lembro que era uma época que a Laura Miller estava muito em voga. Ela tinha começado a apresentar um quadro no Serginho Grosman. E eu achei aquilo muito interessante, porque ela começou a falar de temas que até então a gente não falava muito. Inclusive, quando eu estava me graduando em psicologia, a gente teve uma disciplina que era psicologia e sexualidade. Então, assim, em 5 anos e meio, eu peguei uma disciplina falando sobre sexualidade. E eu comecei a ver que as pessoas tinham muitas problemáticas em falar sobre sexualidade. E isso, quando eu saí e fui para a clínica, que é o primeiro momento que a gente está dentro da graduação, é o atendimento clínico, as pessoas se interessam muito nisso, os estudantes de psicologia, as pessoas tinham dificuldade de falar. Aí eu falei, opa, eu acho que tem uma área aí para ser explorada.
E foi quando em 2000 Eu já ia perguntar o ano. e foi quando em 2015... Foi 2015? Foi. Eu comecei a fazer, eu busquei uma pós-graduação na área. Porque eu me senti, assim, um pouco deficitária em abordar esses aspectos dentro da clínica. Eu falei, eu preciso de algo que me ensine mais a como ter o manejo dessas pessoas. Porque, querendo ou não, sexualidade, ela é um tabu, né? E a gente tem que saber como abordar. Não é chegar lá a queima-roupa, né? Então, assim, a gente precisa saber abordar. É uma temática para algumas pessoas muito sensível. E aí, em 2016, eu fiz essa pós-graduação, comecei em 2015, 2016 eu me formei e falei, bom, acho que agora eu tô preparada para focar meus atendimentos só nisso. E no início as pessoas dizem assim, nossa, mas isso não vai dar certo, é melhor você... E muitas pessoas me procuravam assim... se atende pessoas com depressão, com ansiedade? E a minha resposta era não. Porque eu não tinha estudado para atender pessoas com ansiedade e depressão. Eu queria atender as pessoas que eu já vinha... e todo mundo disse, nossa, mas você não vai atender, você tá jogando dinheiro no lixo, você tem que atender. E eu disse, não, porque eu quero atender pessoas que com essas questões, eu quero me tornar especialista na área. E, de repente, as coisas foram começando a dar certo. As pessoas começaram a me ver como especialistas, me procuraram. E surgiu uma outra problemática aí no meio. Muitos casais começaram a me procurar. E aí eu estava preparada para atender pessoas com transtornos sexuais, com questões sexuais, com autoestima baixa, né? Sem saber como lidar com sexualidade. Mas casais... Duplo problema. Um problema que eu costumo dizer, é muito tenso você atender casal. É muito diferente... Porque tem a química, né? Exato, é muito diferente você, por exemplo, Raíssa, você tá lá na terapia, é uma pessoa só falando da sua problemática. Imagine 2 pessoas falando e querendo se agredir ao mesmo tempo e aquela confusão toda. Então, eu falei, nossa, aí pegou pesado comigo. E então, eu fui para uma segunda área de estudos que foi a terapia de casal, né? A terapia familiar, que é um curso que a gente tem. E eu fiz esse curso e comecei a atender casais. E desde então, não parei mais. Porque casar, todo mundo casa, todo mundo tem relacionamentos. E em algum momento, os conflitos irão surgir. Não necessariamente na área da sexualidade, mas veja bem, todo casamento, quando as coisas começam a degringolar, o sexo é a primeira coisa que vai embora. Pausa dramática. Então, querendo ou não, tem muita coisa a ver com a sexualidade também. Né? Então, eu me vi, assim, apaixonada por essas 2 áreas, que casamento, casais, relacionamentos, namoro e a sexualidade. E é uma coisa de constante frequência no seu trabalho? Pessoas procurando essa ajuda ainda tá tendo muita frequência? Com certeza, com certeza. Principalmente, eu nem direi, assim, o que eu vi uma era pós-pandemia. Porque anterior à pandemia, eu atendia muito, não só casais, mas muito individual também, nessas questões da área da sexualidade. Eu acho que hoje, com o advento da internet, as mídias sociais, as redes sociais, as pessoas estão muito mais procurando saber sobre sexualidade. Mas, no entanto, casamento ainda continua sendo uma grande problemática. Então, hoje, o que eu vejo, diminuiu muito essa parte dos atendimentos clínicos individuais e aumentou drasticamente os atendimentos aos casais. Eu acho que eu fiquei até meio com uma pausa dramática aqui no programa, porque assim, problemática mesmo. Você pensar que um casamento precisa de ajuda, terapia, não que não precise, mas por conta do sexo. E eu consigo entender e imaginar que seja casamentos já antigos, né? Pessoas que já estão casadas. Não, nem sempre. Eu vejo de Nem uma outra sempre. forma. Era justamente sobre isso, porque não sou especialista na área. Mas a gente né? consegue Sou deduzir as jornalista, coisas. Mas, assim, pelo que a gente acompanha nas redes sociais, pela forma que as outras pessoas se relacionam, e batem muito nessa tecla, que hoje as pessoas, elas não querem se relacionar. Tipo, elas só querem que as coisas sejam feitas do meu jeito. Boa, Se você pensando por isso. faz uma coisa que eu não concordo, que eu não certeza. gosto muito, já não dá mais pra gente
seguir com esse A relacionamento. paciência das pessoas de querer fazer valer já tá bem mínima, já tá se esgotando. Gente, e assim, eu volto a frisar que a pandemia, que loucura, né? A pandemia, ela não foi só uma questão de saúde biológica, né? Que a gente perdeu amigos, irmãos, familiares, pessoas muito queridas, mas ela transformou a nossa era, né? Ela transformou a nossa sociedade. E eu senti isso como terapeuta de casal, eu senti isso muito nos casamentos, sabe? Casamentos sólidos. Eu falo não só pelos casais que eu atendi, mas por mim mesma. Eu me separei na pandemia, né? Casada há 10 anos. E eu casei na pandemia. Desculpa, eu ri. Não, mas eu ri porque eu casei. Pra você ver como é engraçado. Eu me separei na pandemia. Mas então, pra mim, é o seguinte, que quem não se separou na pandemia, ele não se separa nunca mais. Tem essa teoria, eu tenho né? isso pra mim. Eu me separei, mas voltei, mas não interessa, eu separei. Sim, eu também. Aconteceu exatamente isso. Eu me separei e voltei assim. Mas é isso que eu quero dizer. O estrago que a pandemia fez de assim, é muito diferente de cada um ter a sua vida, aí depois você tá lá, mas cada um tem sua vida, trabalho, tem suas coisas, mas aí de repente 24 horas você é enfurnado com uma pessoa, e aí no meu caso foi o contrário. Os mínimos, ai que bom, Raiz, porque isso é eu tava no meio da pandemia, resolvi namorar no meio da pandemia. Menina, parecia um adolescente, sabe? Que não tinha hora. Apaixonada, loucamente. Tem que ter coragem. Então, isso trouxe muito essas questões pros casais, entendeu? O dia assim, mas eu não aguento mais estar com essa pessoa 24 horas no meu encalço. Então, assim, o que antes era um defeito que a gente relevava, 24 horas uma pessoa ali, aquele defeito já não é mais um defeitinho que releva. Eu já não aguento mais. Isso se torna algo que é micro, se transforma em algo macro, né? Então, fora as questões das infidelidades, né? Também foi descoberto muito na pandemia. Porque eu fico mais próxima do outro, opa, esse comportamento aqui tá estranho, e aí eu vou checar, e o celular e tá às vezes ali. Muitas infidelidades virtuais, né? Com certeza, isso daí, atualmente, eu digo assim, que existe uma infidelidade física e já existe a infidelidade virtual. Você não partiu ainda pro físico, mas a infidelidade, ela já tá ali, ela já adentrou nesse aspecto, né? Já houve trocas ali, já houve muita coisa que a outra parceria não tá ciente. Tem uma pergunta sobre traição. As pessoas dizem bastante que traição é falta de caráter. Eu queria saber, na visão de profissional, é verdade isso? Tipo, a traição tem a ver com caráter? Como é que é isso? Olha, caráter, eu acredito que seja muito forte, porque se a gente está falando de caráter, a gente está falando de personalidade. Se a gente está falando de personalidade, todos nós temos uma personalidade. Então, tá dizendo que aquela pessoa sempre vai ser um infiel? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Tem homens que foram pontuais e não vão mais fazer, e tem homens que são recorrentes, que vai pulando e continua fazendo. Eu acredito que seja uma questão muito do meio em que vivemos, da sociedade em que nós estamos. A partir do momento em que essa sociedade, ela passa a mão na cabeça de um determinado gênero que tá tudo certo, ele fazer o que ele faz e ele não tem nenhuma consequência perante isso, a esposa vai perdoar sempre, tá ali e tal, perdoei, volta todas as vezes que acontece isso, não impõe limites, não isso, não aquilo, tá muito confortável para esse indivíduo continuar. Porque ele sabe que não vai acontecer nada com ele, entendeu? Mas a partir do momento em que a sociedade, eu creio, né? Eu creio muito nisso. A partir do momento que essa sociedade começa a ser bastante intolerante com esses casos de infidelidade, de não tolerar, nem em redes de amigos ali, né? Porque existe que... Essa semana eu tava vendo um vídeo de uma humorista, ela falando sobre sororidade masculina. E aí as mulheres foram lá, que absurdo você usar essa palavra sororidade, porque ela vem de uma palavra feminina. E aí ela falou assim, mas eu usei justamente para fazer uma piada em cima disso, porque existe esse pacto de silêncio entre os homens, né? Eu ligo pro melhor amigo do meu marido e pergunto, o fulano tá aí? O fulano não tá. Mas ele está, a noite toda ele tá comigo. Existe esse pacto de silêncio,
né? Onde todos sabem o que acontece, que o fulaninho nunca foi fiel a nenhuma... Mas eu não vou me meter, não. Eu vou protegê-lo. Já a mulher, vou... ela faz o contrário. Pois é, né? Então, assim, a partir do momento que a sociedade não tolera... Se ela começar a não tolerar isso... eu acredito que a gente tem um grande passo aí para a mudança do comportamento desse homem. Porque a gente está saindo de uma época, por exemplo, dos anos 50, que era natural o cara ter uma segunda família. Inclusive, que a primeira esposa sabia que ele tinha uma amante no subúrbio e fingia que nada acontecia. Então, a gente vem dessa sociedade. E hoje eu vejo muito que as mulheres não estão mais aptas a tolerar isso. Tá cada vez menos, né? A mulher do Lucas Buda, do Big Brother. A gente tá vendo um grande movimento agora, né? Exatamente. Essa semana agora, ela chutou o pau da barraca, disse que não quer mais. E ele nem chegou a ficar com a Pitel, de fato, beijar, nem nada disso. Mas assim, o flerte já foi o suficiente pra ela rasgar as fotos do casamento, arrumar a mala dele e colocar que tá solteira e declarou alusão apoio a isso, né? E aí, o que eu vejo nas redes sociais? Existe um racha de mulheres dizendo tá certa, se fosse comigo eu não ia tolerar isso também. E existe um racha entre as mulheres que diz, ela tá exagerando. Não aconteceu nada, ele nem beijou ela, ele nem fez nada. Eu acho que isso é um exagero. Então, a gente parte desse princípio aí, de que existem esse rol de mulheres que eu não tolero nem um olhar estranho, nem um toque, mais ou menos, quanto outras mulheres, não aconteceu nada físico, né? Tá só ali ainda no imaginário. Então, tá tudo bem, segue o baile. Eu acho que também, assim, sobre falando traição e essa pauta que vocês estão falando, às vezes, e pensando um pouco pela a temática de hoje, é que às vezes o casal também tem aquelas limitações. Às vezes o homem gosta de fazer certas coisas que a mulher não faz em casa. E aí abre a porta da mente, abre a chavezinha nele. Então, então não vejo por que não procurar fora. Aí ele acaba que procura uma mulher que aceita certas liberdades na cama. Sim, sim. É o que a gente chama na psicologia, né, nessa área clínica da sexualidade, que são os comumente chamados de fetiche. Né? São homens que têm fetiches, determinados fetiches, e fala pra mulher e a mulher não topa. Não quero fazer isso, não estou apta. E aí ele diz, tá bom, vou procurar lá fora alguém que queira, que tope esses meus fetiches, que queira fazer isso. Eu já peguei alguns casos assim, que é uma coisa para reflexão. A gente tem que se atentar que tudo que a gente quer gera uma consequência. E será que a gente está pronto para essas consequências? Né? Será que a gente está pronto? Existe um fetiche chamado cuckold, que as pessoas fazem muito, gostam muito, que é gostar de ver a sua parceira, o seu parceiro com outro na cama. Você está preparado para isso? Você está preparado para envolver uma terceira pessoa nesse relacionamento? Mas isso é um fetiche, e aí ela é minha esposa, ela sempre vai voltar para mim. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Tudo tem uma consequência. Como ela disse, tudo tem uma consequência. Nem sempre. Aí você tá pronto pra essa consequência? Porque eu já vi casos que não tava pronto pra consequência. Da pessoa dizer, eu não quero mais, me apaixonei, e aí você, tchau. Tá pronto pra isso? Você realizou o fetiche, mas você não estava pronto para o que aconteceu. Mas aí que tá também pra gente ver quanto que é importante você se conhecer e saber, tipo, lidar com as suas vontades do seu corpo, com as vontades que o seu corpo pede pra você. Às vezes você pode gostar disso, mas se você fizer da forma errada, vai dar muito errado. Às vezes, se você souber fazer da forma certa, conversar com a sua companheira. Não tô falando que cada um eu tô falando do jeito certo que deve ser feito, porque eu me conheço. Com certeza, você também se conhece. Então, você sabe o que te satisfaz. Você sabe o que vai te deixar bem, né? E sexo não é uma coisa que deve ser tratada de uma maneira fútil. Não. Sexo mas é o que mais a gente vê. Sexo é uma questão fisiológica, certo? A gente precisa tratar ele com muito mais respeito
como mais respeito que o próprio casamento. Uhum. Tipo assim, tem que ser, é o seu corpo. É você, são suas vontades. É você que vai ficar bem com aquilo. É você que vai ter que ficar ali, tranquila na hora de fazer o sexo. Então, assim, não adianta você fazer por fazer. Não adianta você querer agradar o seu companheiro. Não adianta você fazer se não for por você. Uhum. Então, eu acredito que é comum, é normal, a gente tem que respeitar, cada um ter seus fetiches, ter suas vontades, só tem que saber fazer educadamente, tem que saber, não é educadamente tipo assim, ai, por favor, não, é assim, você tá preparado? Porque além do corpo, da carne, do vâmito físico, tem o coraçãozinho aqui dentro, o sentimento, que é o sentimento, é o mais traiçoeiro de todos. A pior coisa é o sentimento. O sentimento que tu vai ficar sentimento. Assim, ele não faz isso comigo. Por que ele tá fazendo isso com ela? Exatamente. Mas é exatamente isso. E é isso que o ser humano não está preparado. Porque a gente vai muito... com todo respeito. Pela nossa atração. Eu não tô preparada. Quem é que as pessoas estão? Mas tem pessoas Quem é que tá? Tem pessoas que são livres e são preparadas para isso. Sim. Eu, Raíza, não sou preparada. Porque sou ciumenta. Eu tenho ciúme. Não, a gente estava falando desse caso do Big Brother. O próprio esposo da menina que tá envolvida, né? Ele falou que eles têm um relacionamento aberto, o casamento aberto. E que pode acontecer e por ele tá ok. Então, assim, tem pessoas que tudo certo, sabe? Por exemplo, eu não gosto... o pacto. Eu não gosto de me sentir presa. Porém, não gosto que me solte demais. Existe aí, ó. Entendeu? Então... Nem a sexóloga sabe, entende? Tem terapia pra isso. Eu gosto de me sentir livre, mas ao mesmo tempo eu gosto que fique ali, olha, tá? Gustavo tá escutando, né? Faça direito as coisas. Ele mandou mensagem agora. Morre tão cedo, graças a Deus. Ele tá pensando, o que tu tá falando não aí? Morre tão cedo, graças a Deus. Mas, bora lá. Eu tenho uma pergunta pra fazer. Só é a última, porque cala minha boca e fica só vocês dois. Não, para de graça. Existe mulheres que te procuram porque elas não se encontraram ainda? Não aprenderam a sentir prazer? Sim. Eu comecei o meu atendimento clínico com essas mulheres. Porque não é só o sexo carnal. Não. O prazer, ele pode vir de uma conversa. Sim. Ele pode vir de um olhar, de um beijo. O prazer, ele vem também da autoestima, né? Aquilo que a gente tem dentro da gente. A capacidade que a gente tem de conseguir as coisas. Então, vem de uma série de atributos. E eu digo não só atributos físicos, mas atributos da personalidade, atributos do comportamento. E, inicialmente, eu trabalhei muito com essas mulheres, mas muito. Mulheres que não tinham autoestima, mulheres que adquiriram depressão por conta dessas questões sexuais, de não saber, de não ter a informação ali. Antigamente, nem todo mundo tinha rede social, a rede social ainda era um clubinho fechado. Hoje em dia, que depois da pandemia houve esse boom, né, e surgiu outras redes sociais, mas antigamente as mulheres não tinham tanto acesso a informações. Então, eu comecei trabalhando com essas mulheres, né, eu lembro que eu fiz um clube que a gente ia fazer yoga na praia. Geralmente era ali na Praia do Caçari que a gente fazia, era só mulheres. E a gente fazia yoga e conversava sobre sexualidade. E era a maioria das mulheres que tinham esse entrave de corpo, de autoestima, de trabalhar essas questões. Então, existe ainda algumas mulheres. Hoje em dia, eu acredito que bem menos. Porque eu sempre digo, informação é poder. Se eu estou bem informada, eu tenho um grande poder em minhas mãos. Poder de mudar a minha história, que é mais importante do que qualquer outra coisa. O poder de realizar meus sonhos, de escolher qual caminho eu vou, qual jornada eu vou, para a direita, para a esquerda, se eu caso, não caso, se eu caso, eu compro uma bicicleta, né? Então, a gente tem esse poder nas mãos. E uma mulher que entende isso, que começa esse processo dentro da sua sexualidade, é uma mulher muito mais plena e feliz. Eu vejo isso, eu vi isso constantemente. Mulheres saindo muito mais plena e felizes de dizer, nossa, agora eu sei o que eu quero.
Por isso que a terapia é importante. Muitas pessoas menosprezam a terapia ou acham que Que é um só tabu. porque eu tô com depressão, ansiedade, eu devo fazer terapia. Mas não, a terapia vai muito além de tudo isso. É conhecimento E mesmo. a gente já falou sobre isso em alguns programas anteriores, sobre a questão de se conhecer e entender o seu processo, né? Viver o seu momento. Teve convidados que vieram aqui no nosso podcast que deixaram essa lição aqui pra gente. A gente sempre tem uns convidados aqui que são maravilhosos. Mas Todos bora eles falar são. sobre o que Agora vamos falar do que importa, da sexualidade. a gente quer. Por que é esses negocinhos aqui? Ela trouxe 2 amiguinhos aqui, 2 colegas que vão nos ajudar aqui. Vamos do início do começo. O que as pessoas, como é uma palestra com uma sexóloga? Como é que você chega lá? Você fala como é fazer sexo? O que as pessoas podem esperar? Rapidinho, é porque quando a Não, mas gente eu tô rindo fala... de você, porque é engraçado. É porque quando a gente fala em sexualidade, as A gente pessoas já pensa- acham que não, você vai chegar, você vai sentar e tan. Sim. Não, sexo, sexualidade não é isso. Então, A mas gente vai nos trouxe ela explicar pra melhor provar aqui. o que é que é. Pra explicar que sexualidade não é sentar Não, e tan. Não, realmente, quando eu abro a caixinha de perguntas, as pessoas têm muita apreensão assim, nossa, o que uma sexóloga faz? Será que eu vou chegar lá e ela vai dizer pra eu ficar nu na frente dela? Será que eu vou ter que, gesticular algumas coisas? E, na verdade, é porque existem vários profissionais sexólogos. Por exemplo, se você for na fisioterapeuta pélvica, geralmente você vai ter que ficar fazendo a fisioterapia, né? Ela vai passar alguns exercícios, vai inserir algumas coisas lá dentro. Então, realmente, com a fisioterapeuta existe isso. Mas com a psicóloga, não. A gente não vê o paciente nu, a gente não trata essas questões de... Você não precisa deitar aqui e ficar nu pra Então, fazer você a que vai terapia. no evento sexta-feira, você não vai ficar nu, tá? Calma, Calma, se amigas, preocupem, não precisam ficar gente. pelada. Vão vestidinho bem bonitinhos. Por favor. Tá, não se preocupem. A gente, dentro dessa questão da terapia, eu procuro entregar um espaço muito tranquilo, né, para essa pessoa, porque ela já está nervosa por estar ali. A terapia, ela já causa algum tipo de tensão. Nossa, eu vou ter que falar sobre coisas da minha vida que eu quero resolver. Imagina eu vou ter que falar coisas sexuais para uma pessoa que eu não conheço. Eu vou dizer assim, gente, eu tava lá com a minha esposa e o fulaninho não levantou. Nossa, que constrangedor eu falar isso. Dizer, né, como os homens gostam de utilizar a palavra broxa. A gente chama de disfunção erétil. Eu vou falar isso pra uma mulher que eu não tô funcionando direito. Como que isso? Mas aí na cabeça dele ele fala logo assim, ela vai me julgar, falando, achando que eu não sou homem. Exatamente. Ela vai rir. Exatamente. Ela vai rir. E eu tô vendo, assim, um grande movimento. Antigamente, os homens não procuravam mesmo. Eles iam forçados por suas parceiras. Praticamente, elas tinham que arrastar ele pra terapia. Hoje em dia, eu vejo que os homens estão muito mais... olha, eu gostaria de marcar uma consulta com você, porque não tá dando mais. Então, eu vejo os homens muito mais propensos a marcar uma consulta individual para resolver as problemáticas do que anos atrás. Então, essa também é uma diferença que eu vejo, né? Então, não se preocupem, eu gosto de deixar as pessoas bastante relaxadas, solto algumas piadinhas para deixar um ambiente mais propício, levo esses meus moldes, né? Que tá vendo que os bichinhos já foram muito usados, eles estão ficando até carequinha já, para dar um certo tipo de experiência para as pessoas verem como que funciona, porque a gente falando sobre sexualidade, é necessário algo visual. Não adianta eu chegar lá e dizer assim, olha, o corpo feminino, ele é assim, assim, assim. Muitas mulheres não sabem nem o que é isso daqui. Então, como é que eu vou falar o que é isso daqui se eu não tenho nada visual? Né? Esse é irmão daquele outro. Se eu não tenho nada Primos. pra... Então, aí eu pedi pra serem criados, foi numa artesã, ela fez com todo amor e carinho, esses moldes para nas palestras justamente eu poder usar para as mulheres verem, nossa, então eu tenho isso dentro de mim, então é assim que eu funciono, porque, gente, olha, quando eu pergunto, vocês já olharam lá a perseguidinha de vocês, né? Nunca. As mulheres não têm o hábito de pegar um espelho, botar lá e dizer, olha, então é assim, né? Olha, eu tenho isso daqui, eu tenho... Não, as mulheres têm vergonha
de olhar. O máximo que elas veem, ai, é feio, ai, é escuro, ai, eu não gosto, ai... Então, assim, e eu digo logo pras mulheres, eu dou logo um banho de água fria. Como é que você quer ter prazer na hora H se você diz que você não gosta daquilo que tá entre suas pernas? Não há como a gente fazer um sexo bem-sucedido pra mulher, não tô falando do homem, tô falando da mulher, se a mulher não gosta do que ela tem no meio das suas pernas. Porque a gente pode ter absoluta certeza que os homens amam o que eles têm no meio da perna deles, tá? Sim. Pequeno, grande, torto, Não pro lado, importa. não importa. Eles amam. Amam. É Deus mas no céu e o negócio a deles na terra. gente é um caso sério. Mulher é mais complexa, né? A gente é Uhum. diferente. É um caso sério. Então, eu gosto de levar, gosto de usar primordialmente esses exemplos, gosto de exemplificar o que acontece, o que a gente sente na hora H, quais são os gatilhos biológicos mesmos, como que funciona para a mulher essa questão biológica, porque é tão rápido. Eu digo que o sexo em si, ele dura, sei lá, no máximo uns 5 minutos, que a gente não sabe o que acontece. E existem mais de 1000 coisas acontecendo no nosso corpo ao mesmo tempo. Né? Os olhos dilatam, a respiração aumenta, o fluxo de sangue, a gente fica muito vermelha, né? Os grandes lábios incham, dobram de tamanho. Então, isso a gente não vê. A gente não vê, mas acontece com a gente. Eu tenho uma pergunta. E quando não faz metade dessas coisas que você diz aí, é porque não atingiu o ápice? Gente, alguém tá se perguntando também. Alguém tá se perguntando aí assistindo esse podcast. Olha, eu lembro que muitas mulheres perguntavam assim, Maine, como que é um orgasmo? Pra início de história. Eu acho que vai ter uns 3 tipos. Se uma mulher pergunta o que é um orgasmo, eu já sei sumariamente que ela nunca teve um. Porque o orgasmo, quando a gente tem, a gente sabe o que é. A gente não consegue dizer assim, tá, a minha pupila dilatou, a gente não sabe, porque algumas mulheres não sabem as reações biológicas. Mas a sensação, a gente sabe. Então eu tenho até uns níveis. Tem. E isso eu vou mostrar lá, eu vou levar umas imagenzinhas e vou mostrar quais os níveis que as mulheres e os homens chegam até chegar lá, até chegar ao clímax. Porque existe o nível 1, nível 2, nível 3 e o nível Bloom. Entendeu? Existem uma escadinha, né? Até a gente chegar no que é o mais importante na hora da relação sexual. E isso a gente não sabe, o que vai acontecendo dentro do nosso corpo e a gente não percebe. E eu acho que mais do que a gente não perceber é o tempo. A gente nunca vai saber o tempo que isso vai acontecer. Às vezes pode ser rápido, pode ser muito demorado, pode ser meio termo. Uma vez eu lembro que eu tava dando uma entrevista e as mulheres ficaram muito chateadas quando eu disse que a relação sexual no máximo dura uns 5 minutos. Ah, não. Elas lembraram, não, meu marido só dura 3. Não, o pior é que elas Como assim? Se o meu dura 30 minutos? 30 segundos? 30 segundos? Isso não é verdade, isso é mentira. É 30 minutos, é 40 minutos. Gente, nenhuma mulher aguenta 40 minutos. Rapidinho. Amor, você não dura tudo isso, né? Pra ficar bem claro, pra depois não virar chacota, essa brincadeira. Nenhuma mulher aguenta um bate-estaca de 30 minutos. É Bate-estaca. impossível. A gente, no máximo, aguenta 5 minutinhos ali no Vera mesmo. Porque essa daí tá contando desde o beijo lá dentro do carro até chegar em casa e tirar a roupa. Não, se a gente conta com as preliminares, né, até a hora H, que realmente o queridão entra, aí sim, dá uns 30 minutos, 20 minutos no máximo, mas nenhum homem aguenta tudo isso. E aí os homens me perguntam também, quando eu toco nesse assunto, eles ficam me dizendo, gente, mas então, será que eu tenho ejaculação precoce? Porque eu não aguento 5 minutos não. Ela falou, no máximo eu aguento 2 minutos. Não, gente, não necessariamente. Achava que era só meme isso. É porque assim, olha só. Quer outro meme? Eu vou já contar. Outro meme é quando a pessoa é mãe. Esse é o mais rápido. Eita, gente, não toca nesse assunto. Esse é um assunto muito delicado, gente, calma. Eu digo que enquanto a mulher, é como se a mulher fosse, eu faço a seguinte analogia, como se a gente estivesse subindo uma montanha russa.
né? Que o carrinho, no início da subida, vai bem devagarzinho. Então, a mulher é mais ou menos isso. A mulher é a montanha-russa. A gente vai se aquecendo nas preliminares. E tem que fazer umas preliminares bem feitas pra gente chegar na hora e dizer, eita, isso aí. Então, É o que eu quero. A gente é o carrinho da montanha-russa. A gente tá lá no zero, não tá nem pensando no sexo. Aí o marido vem, bora, o namorado vem, bora, bora. Aí a gente vai, bem devagarzinho, começa aquelas preliminares, a gente vai se aquecendo. O homem não. Desde o primeiro beijo, ele já tá pronto, meu amor. Ele já tá ali. Então, já tá contando pra ele. Então, quando ele adentra realmente, ele aguenta 1 minuto, porque ele já tá há 20 minutos ali preparado. Ele aguentou bastante, ele já tá ali, ó. Ele fez um esforço já maior. Ele tá lá, bora, meu filho, uma hora a gente vai entrar, aguenta. Aí, quando ela, meu Deus, 1 minuto só, credo. Só que a gente demorou esse tantão pra ficar pronto, só que o cara já tava pronto há muito tempo. Então, a gente não pode chamar esse cara de ejaculador precoce. A gente pode, sim, chamar o cara que, por exemplo, deu um beijo na namorada, foi. Uai, mas me deu um beijo só? Tu já queimou a largada? Então, assim, o ejaculador precoce são outros... tem diferenças, entendeu? Tem diferenças e isso a gente precisa avaliar. Eu digo sempre, quando o homem vem me perguntando, eu digo casos e casos. A gente precisa avaliar. Como que eu faço essa avaliação, Maine? Eu tenho perguntas que eu vou fazendo para esse homem e vou botando lá na minha caderneta. Tica isso, não, tica isso aqui ele não tem. Tica, olha, isso aqui ele... Então, a gente tem protocolos para saber quais transtornos sexuais as pessoas têm. Há uma mulher que nunca chega ao clímax, é um transtorno chamado anorgasmia, né? Então, existe tratamento para isso. Uma mulher que sente muita dor na hora H, existe um nome para isso, porque não é natural, de jeito, em hipótese alguma, mulher sentir dor. Tá, gente? Ah, mãe, mas 10 anos que eu tô fazendo sexo, eu tô sentindo dor. Então, não é normal. Errado, gata. Não é? Quando a mulher sente dor, ela deve procurar ajuda aonde? O advogado. Mas eu lembrei daquele meme, tipo, ela tava falando, sabe? Me vinha aquele meme, tipo, que o homem já tá pronto há muito tempo e tal. É daquele meme, tipo assim, quando eu te ver, eu vou acabar contigo. E aí, dura pouquíssimo tempo. Ou é desse tamanho aqui, assim, entendeu? Promete. Lembrei desse meme. É basicamente mas é brincadeira, gente, o advogado, vocês deixam pra depois. Tá. Não, mas é sério. Olha, agora, quando a mulher sente dor na hora do ela sexo, pode o que ela passar deve por fazer? 2 profissionais. Uma pela fisioterapeuta pélvica, que ela tem máquinas, ela tem alguns exercícios muito interessantes. Aí a fisioterapeuta começa esse trabalho e ela continua se queixando. Não passou. Então, aí a fisioterapeuta logo pensa, então não é físico. Agora é hora de tratar a mente. Aí é encaminhada para a psicóloga, né? Então, é algo emocional, é algo psicológico, ou então a pessoa primeiro me procurou, aí eu já tô lá um tempão, mas eu continuo sentindo dor, aí vamos para uma avaliação com a fisioterapeuta pélvica, talvez seja físico, não seja algo para... Então, assim, tudo é uma questão de avaliação, né? Por quais profissionais vai passar primeiro, né? Tudo depende. É muito importante, porque você sentir alguns sintomas desses aí, amiga, que tá assistindo... Ir na psicóloga, fisioterapeuta e, se necessário, for na psicóloga, porque Exatamente. não é normal. Fica o alerta pra vocês. Uhum. Eu acho que não, mas ela falou muito, mas é sério, porque deve existir inúmeros casos. Mas é sério, porque a gente sempre vê as pessoas reclamando, eu sinto dor. Principalmente nas redes sociais, sempre tem uma galera que sempre comenta essas coisas, e aí é importante o nosso podcast também, informação. Então, é isso aí. Já pode já descontrair sabem pra quem aqui procurar. maravilhosamente, que o assunto tá muito bom, mas a gente também tem que falar sérios aí. Aqui só é sério. Brincadeira. Mas Tá. eu tenho mais uma... Falando sobre tudo isso, as experiências que você tem pra trazer, assim, da sua vida, dessa profissão, são experiências muito positivas, resultados muito positivos das pessoas que te procuraram? Eu tenho, sabe? É uma área, assim... Ou teve gente que parou assim, não vamos mais lá, porque não é isso. É uma área que eu me apaixonei muito, uma área que eu gosto bastante de trabalhar. É uma área, assim, que eu vejo que atualmente em Boa Vista existem vários profissionais procurando se capacitar nessa área, porque viram que realmente
existe demanda para as pessoas tratarem suas questões sexuais dentro dos consultórios, e eu gosto muito. As pessoas costumam abandonar a terapia em 2 momentos. Quando ela está se sentindo, Maine, não preciso mais, estou bem, tá tudo certo, né? E existe isso dentro da psicologia, da psicologia clínica. Eu trabalho muito isso com os meus pacientes. Aqui é uma via de mão dupla, né? Eu só vou até onde o paciente permite. Não posso passar além dos limites dele. Porque tem paciente que vai para tratar X questão. Aí lá dentro descobre X e Y. Mas ele não quer tratar Y. Porque para ele tá tudo certo. Ele quer tratar X. Então, isso ele tem liberdade. São escolhas, Ok, né? Eu não posso fazer nada. Apesar de que, como psicóloga, eu digo, poxa, seria interessante ele tratar Y, mas eu não posso forçar. E a terapia, ela é exatamente isso, gente. A gente só vai tratar aquilo que o outro quer. Do que se deixa permitir, né? Não tem como eu dizer assim, você tem fulaninho, você tá entendendo? Não, porque a terapia é isso. A gente só trata o que o outro quer. É a aceitação? É a aceitação. Porque não existe um tratamento que funcione 100% se o outro não quer estar ali. E na terapia de casal é justamente isso. Se o outro está ali obrigado, porque a minha esposa me obrigou, o meu marido me obrigou, vai ser muito mais difícil essa terapia andar. Porque ele está sendo obrigado, ele recebeu um ultimato para estar ali. Ah, mãe, é impossível? Não é, porque aí vai no processo, ele vai gostando, ele vai dizendo, realmente está melhorando. Ou então no processo ele vai dizer, eu não quero mesmo. Não quero mesmo, é isso aí, eu quero ir embora. E vai embora e nunca mais volta. Entendeu? E acontece isso. Acontece de paciente parar o tratamento e dizer, mãe, não estou sentindo que está funcionando. E tudo bem. Cada profissional tem uma abordagem diferente. Às vezes ele gosta de um profissional que fique mais tempo calado e ele só falando. Às vezes ele gosta daquele profissional que fale mais do que ele. Às vezes ele gosta dessa troca, sabe? De abordagem diferente. A psicologia, ela tem inúmeras abordagens. Ela tem a abordagem da psicanálise, ela tem a abordagem do TCC, ela tem a abordagem da Gestalt. Então, cada profissional trabalha com uma abordagem diferente. Vai muito da pessoa achar a abordagem que gosta. Acho isso bem legal. A produção tá reflexiva. Esse episódio hoje tá todo mundo assim, pode, tem vaga na agenda pra gente ir? Eu acho legal com essa situação. Se eu vou agendar agora ou antes, depois. Vamos depois do evento, que aí o boy já voltou. Não, mas a gente... Não precisa do boy, não precisa de mim. Claro que precisa ser terapia de casal, mulher. Não, então vai ser um casal. Só da minha terapia. Quando ela vai sem o casal, sem o homem, como assim? O boy que se explode. Corta a produção. Corta não, deixa eu tô brincando. Gente, mas vamos falar... Mais uma vez, vamos pedir pra você dar uma introdução. Como é que funciona esses brinquedinhos aqui, esses monstros? Como é que eu posso falar? Esses monstros, mulher? Esses moldes. Os coleguinhas aqui. Explica pra gente. Apresenta a Pepeca. Olha, gente, deixa eu ver aqui. Qual câmera, a produção? Só um momento. Vamos afastar aqui pra não ter um acidente. Essa aqui é que eu gosto mais de usar, que é bem ilustrativa, principalmente para as mulheres entenderem mais o processo, né? Nós temos os grandes lábios, percebam, que envolvem toda a nossa região, né, vaginal, e nós temos os pequenos lábios, e aqui dentro nós temos os nossos orifícios. Eu lembro que uma vez teve um rapaz que me perguntou assim, nossa, quer dizer que o pênis entra nesse orifício pequenininho? Não, gente, esse orifício é a uretra, tá? Pelo amor de Deus, que idade tinha esse ser humano, pelo amor de Cristo. Aqui é o nosso canal vaginal. Aqui nós temos o clitóris, olha, ele fica bem escondidinho aqui. Percebam. Tem homem que não sabe onde é, né? Não, que precisa procurar bastante, porque realmente ele fica meio que escondidinho aqui. E aí, como existe o canal vaginal, os homens acham que só na introdução é isso daí. E não é. Porque o principal local que a mulher sente prazer é o clitóris. Né? Ele contém 8.000 terminações nervosas, tá? Então, é por ele que a mulher sente o orgasmo. Isso é muito importante, porque às vezes as mulheres ficam me indagando assim, Maine, mas eu não consigo sentir orgasmo com a penetração.
Porque às vezes, na grande maioria, esquecem que existe o clitóris e que ele é o responsável pelo prazer feminino, não necessariamente o canal vaginal, tá? Então é muito importante, porque olha só, no meu molde, esse aqui nós temos o canal vaginal. Vejam como ele é longo. Aqui para trás, gente, a gente não tem terminação nervosa nenhuma, a gente não sente nada. Por isso que às vezes quando o pênis do homem ele é muito longo, a mulher diz, nossa, tá incomodando. Ai, tá incomodando, né? Imagine se existisse terminação nervosa lá, incomodaria muito mais. Aqui é como se a gente tivesse quase nada, a gente não sente quase nada. O nosso, a gente sente muito prazer, mas muito mesmo no início. Por quê? Porque o clitóris, ele tá aqui abraçando esse canal vaginal, né? Vejam, ele é quase um bichinho assim do abraço. Ele abraça esse canal vaginal que fica localizado aqui, né? Então, por isso que a mulher, às vezes, sente prazer no início da vagina, não no fundo da vagina. Então, não adianta o homem ficar lá batendo no fundo, que não tem nada no fundo, gente. Tá bom? O prazer da mulher se encontra nesse órgão maravilhoso aqui. Então, é muito importante que as mulheres saibam disso, que as mulheres procurem não negligenciar esse órgão maravilhoso, porque aí elas vão ter o gol que elas tanto precisam. Tá bom? E homens também. Tem que dar uma aula pros homens. Ficou isso, com vontade? Porque tem muito homem que não sabe, isso gera muita piadinha nas redes sociais. Exatamente. Ficou com vontade da gente dar um outro episódio pra explicar toda... Só pros Todas homens, essas no dia do questões homem. biológicas. No dia do homem. A gente vai trazer a Maine de novo pra falar. Pra explicar pra eles aonde fica. Assim, porque a gente peca muito nessas questões, porque os homens, eles entendem muito bem o passo a passo deles, né? Eu digo que os homens, tá tudo muito externo, tá tudo muito explícito. Pra homem é tudo mais fácil. Mas para as mulheres, não, ó. As mulheres, a gente tem segredos, né? A gente precisa achar coisas ali, né? Para os homens não, tá tudo muito exposto, a glande tá aqui, é aqui que eles sentem prazer, e eles fazem isso desde a adolescência, coisa que as mulheres não fazem. A gente não costuma ter esse processo de masturbação na adolescência. Os homens, desde muito cedo, eles sabem como funciona. Então, eles têm essa questão de se conhecer muito cedo. Então, para eles, tudo funciona muito bem. A não ser que realmente exista algum transtorno sexual aí. Alguma disfunção erétil, algum problema ejaculatório, né? Que alguns homens têm. Mas, normalmente, os homens sabem como eles funcionam muito bem. A gente que precisa de aulas. E eles precisam, às vezes, de aula para entender como que a gente funciona. A gente precisa de aula pra se conhecer e eles pra conhecer a gente. Exatamente. A produção mandou agora. Maravilhosa. Ai, olha, eu fiquei com gostinho de quero mais. E eu vou ter mais nessa sexta-feira, né? Vamos, estaremos lá na sexta-feira, que eu tô muito curiosa, tô muito Exatamente. ansiosa. E a produção bota e tira. É porque os brincos estão atrapalhando aqui. te entendo, Gente, te entendo. mas assim, falando de coisa de verdade, assunto sobre sexo deve ser pode parar de preconceito, né? Vamos dizer. Vamos, primeiro, tem aquela coisa, né, de quem transa não enche o saco. Então, por favor, vamos transar. Acabou esse episódio, já chama o boy. A mina aí, vamos ali. Na hora do almoço, não almoça. Vão transar. Depois, come uma coxinha ao longo do dia, pra não ficar infernizado. Precisa comer, gente, só ficar bem só por ter... Porque a gente que transa não enche o saco, entendeu? É o ditado mais verdadeiro que criaram no mundo. E a gente tá fazendo pra vocês, trazendo pra vocês a Maine pelo fato de... A gente quer que você, mulher, se conheça. Você, mulher, tem um assunto legal. Não é só sobre, mais uma vez falando, não é só sobre o sexo em si, mas sim quem você é, quem você sabe que você é, até onde você se conhece. E essas e outras coisas a Maine vai
quebrar esse paradigma. Como é que eu posso fazer? Vai quebrar esse tabu, gelo, esse né? tabu. Essa problemática que as pessoas têm. Exato. A mulher também gosta de falar de sexo, gosta de fazer sexo. A gente fala, a gente comenta com as amigas, a gente brinca, a gente... Eu não posso fazer quebrar o sigilo de amizade, mas eu tenho umas histórias. Deixa abaixo, deixa sempre abaixo. Sempre tem. Sempre tem um grupo de fofoca pra Amiga, falar. deixa eu te contar, não é assim, não. Só manda um beijo pra ela. Desse jeito. A partir de que idade a mulher ela pode começar a se descobrir no sexo? Tipo, qual a idade mais indicada para isso? Porque também tem mulheres que têm filhas e não sabem muito como falar, como iniciar essa temática dentro de casa. Então, a partir de que idade que ela pode... Olha, eu digo que a educação sexual, ela começa em casa. Ela não começa na escola, ela não começa na rua, ela começa em casa. Com os pais. É o dever de começar em casa, né? É o dever, sabe? Sabe quando você tá dando banho no seu filho ou na sua filha lá, que tem 2, 3 anos, e pergunta assim, papai, o que é isso daqui? Que a criança geralmente toma banho com os pais, né? Vai crescendo e tal, e aí começa a perguntar, pai, o que é isso aqui pendendo aqui no senhor? Né? O que é isso? O que é isso? Então, cabe aos pais falar com eles, explicar. Não de uma forma sexual, porque a criança não entende essas questões sexuais. Ela vai pela curiosidade mesmo. Por que que... Eu lembro que minha mãe mesmo conta uma história muito engraçada, a minha irmã mais velha. O meu irmão tinha acabado de nascer. Tinha uns 2 anos, ela devia ter uns 4. E a minha mãe disse assim, minha filha, eu vou pegar a fralda. E ele estava em cima da cama. Você fica aqui de olho no maninho enquanto a mamãe pega a fralda. Foi só o tempo da mamãe virar para pegar a fralda. Ela achou uma tesoura não sei aonde e já estava assim, mamãe, eu vou cortar, tá? Porque eu não tenho isso aqui que o maninho tem. Meu Deus. E no pênis do meu irmão. Quando a mamãe disse assim, pronto, meu Deus, correndo. Então, assim, a criança, Senhor. ela vai muito pela comparação, né? Poxa, Ela viu alguém eu não tenho isso aqui. Quase, meu filho. Por que o maninho Se agradeça tem? a sua mãe, tá? Eu não tenho, por que eu não tenho? Então a gente começa nessas explicações. E principalmente, a educação sexual para as crianças é uma forma de prevenir o abuso sexual. Você não vai ensinar a sua filha, o seu filho a fazer sexo com 4, 5 anos, mas você vai prevenir que alguém queira aliciar, abusar dessa criança em qualquer lugar que ela esteja. Ensinando que, olha, essa aqui é uma parte íntima sua, só quem pode mexer é a mamãe quando a mamãe for dar banho. Não é mexer em qualquer horário, em qualquer circunstância, porque é o corpo da criança e deve ser resguardado. Sabe? Então, assim, a educação sexual, ela começa aí. As pessoas dizem, vai falar sobre sexo na escola. Não é, muitas crianças relatam isso, já saiu em vários artigos, isso sai direto, inclusive, nas páginas de jornais, grandes jornais, falando que as crianças relataram abuso sexual quando uma palestrante foi na escola e foi falar. Aí a criança levantou a mão, mas meu avô faz isso comigo, mas meu padrasto faz isso comigo, entende? Então é uma forma de prevenir as nossas crianças, dela reconhecer, porque veja bem, uma criança que a mãe nunca falou sobre isso, quando uma pessoa vai fazer isso com ela, ela vai achar normal, é alguém que eu gosto, é meu avô, é meu padrasto. Então, assim, a criança não tem parâmetro, gente, a criança não vai ligar uma luz vermelha e dizer isso aqui tá errado. Não vai, porque não tem parâmetro, ninguém nunca conversou. E às vezes até o adulto mesmo, porque eu já entrevistei um estuprador e ele confessou na minha cara que ele tinha, sim, violentado uma menina. Só que na cabeça dele, ele não tinha feito nada. Porque ele falou o seguinte, eu perguntei dele, porque ele falava para todo mundo, sim, eu fiz. E aí eu perguntei dele, tipo, mas o senhor abusou da menina? Aí ele, sim. Foi bem aqui, ele ainda apontou assim, foi bem aqui, ó, nessa cerca. E aí a gente ficou, cara, ele não tem noção do que ele tá falando, porque na cabeça dele, ele só teria cometido algum crime se ele tivesse inserido o pênis nessa vítima. Sim. E introduzir o dedo ou outras coisas, não é violência sexual na cabeça dele, então... Fica aí essas questões, né? De como que funciona o aliciamento sexual, porque não há
um desfecho, né, como se é que a gente pode dizer isso, então não houve, ou então é um crime de menor critério nesse sentido. E não é assim, né? Quando a gente está falando contra um ser que ainda não consegue distinguir, e principalmente não consegue se proteger. Já é difícil uma mulher... hoje estava assistindo o jornal e estava o caso daquela mulher lá na Índia, brasileira, que sofreu um estupro coletivo. Já é difícil para uma adulta se proteger de algo tão horrendo. Imagine uma criança. Olha só, imagine uma criança nesses aspectos. Então, falar sobre sexualidade, sobre educação sexual para crianças é isso. É uma forma de prevenção. Se os pais não estão falando... isso dentro de casa, que não pode. A gente vê muito assim, as mães me perguntam muito assim, mãe, chego em casa, meu filho de 7, 8 anos, está lá com a mão, mão dentro da calcinha, a mão dentro da cueca, o que eu faço? Eu sei que ele está brincando lá, e aí, isso incomoda, isso e não sei o quê. Gente, isso faz parte, é algo natural. A criança tá vendo que se ela botar a mãozinha ali, é interessante, dá uma sensaçãozinha boa. Porque sim, dá mesmo. Então, é papel dos pais dizer assim, olha, você até pode fazer isso aí, mas existem lugares, é o seu quarto, é o banheiro, não é na frente das visitas, não é na frente de ninguém, não é na escola, porque isso também acontece na escola, né? E uma hora, isso vai passar. Ele vai se entreter com outras coisas e vai parar de fazer. Porque isso faz parte do desenvolvimento da criança. Ela não tá madura sexualmente, mas ela sabe que tem alguma coisa no corpo dela ali que é interessante ela mexer. Então, se você não repreender, se você chamar o seu filho para uma conversa e dizer, olha, que não é o momento, tá cheio de gente, em casa, só quando tiver só com você, né, ali e tal, você pode pegar e tal, só você, ninguém mais pode fazer isso, né? Não é a mamãe, não é o papai, não é o vovô, não é ninguém, né? O cuidador dessa criança, né? Então, a gente tem que ser bem claro com a criança. A criança precisa entender. E ele começa a entender, opa, mamãe falou que... então, tem alguma coisa aí, mamãe disse, então eu não posso. Entende? Então, é por aí que a gente tem que trabalhar com as crianças. Que elas consigam distinguir. Elas não sabem bem porque é errado, mas sabem que tem alguma coisa aí porque mamãe e o papai já falou. Então, e elas repetem às vezes, a gente tá, olha tia, mas minha mãe disse que eu não posso fazer isso aqui dentro da sala de aula. Elas vão repetir para outros colegas, porque eu já vi isso na sala. Olha tia, o Pedrinho tá fazendo, Pedrinho não faz, mamãe disse que não pode fazer isso na frente. Elas repetem o que elas aprendem em casa, o que elas veem em casa, elas vão repetir na escola ou em qualquer outro contexto. A forma como se fala para essa criança também é importante, não é gritar, não é bater, não é xingar, é conversar de uma forma madura, porque criança também é gente, ela é criança, mas ela é um ser humano, e ela vai crescer. Não duvidem jamais da inteligência desse ser, tá? Não, jamais. São mais inteligentes do que nós. Cara, o papo tá muito gostoso, mas a gente já precisa fazer o convite especial pra todo mundo. Tava tão bom. Passa rápido, né? Quando a gente vem com um assunto gostoso, assim. Não, e se você ver, a gente puxou vários assuntos. Verdade. A gente não falou um podcast, um episódio não é o que eu falo, sexualidade é um assunto tão amplo e vai por tantas, assim, dá pra gente falar sobre tantas coisas, sobre tantas pautas diferentes, porque cabe muito nesses aspectos, sabe? Era esse o ponto que eu ia falar, que sexo não é só entre marido, mulher, ficante, amante. Não, a sexualidade ela vai muito além do que a gente entende por só sexo e penetração, né? E você fala isso bastante no seu Instagram, tem um vídeo lá que você fala sobre os pontos onde a mulher ela fica mais sensível, né? Sim. É mais gostoso e tal. Então, você que está acompanhando aqui, terminou o nosso episódio, depois de você curtir, comentar, compartilhar, aí você vai lá no Instagram, no nosso Instagram, que é o @NemTeConto_podcast. Depois você vai lá no podcast da Maine Ferreira _ pra seguir o Instagram dela e ficar por dentro aí dessas diquinhas pra você não passar vergonha com a sua mulher, com sua namorada, sua ficante, vai ficar com uma menina pela primeira vez. Vai lá no Instagram dela pra não passar vergonha e fazer bonito e gostoso. Exatamente. Agora, vamos falar do nosso
Nosso evento, né? A gente já deu um convite, eu acho que agora... Mas bora reforçar. Mas eu gostaria que a Maine reforçasse convidando as pessoas para a palestra dela. Isso, Maine. O que as pessoas podem esperar da sua palestra sexta-feira? No Dia Internacional da Mulher, essa data tão importante. Pode esperar muita coisa visual. Eu gosto muito de trabalhar essas questões visuais para as pessoas não terem dúvida do que elas estão vendo, porque sexualidade, ela gera uma série de dúvidas. E eu gosto também de interagir com as pessoas. Então, assim, gente, quem for lá... Vestida. Vestido, muito importante, tá, gente? Que a gente ainda não tá na praia de nudismo, nem nada parecido. Mas que as pessoas não se acanhem em fazer perguntas. Eu gosto muito de interagir com as pessoas, de responder as dúvidas das pessoas, do que elas tiverem para falar ali. É uma coisa que eu gosto de fazer. Então, não se preocupem. Não vou levantar a mão. Não, gente, levantem, perguntem, interajam comigo. Eu gosto, vou levar os brinquedinhos aqui para vocês darem uma olhada, para vocês verem visualmente. A gente não vai poder estar lá olhando, né, o que é nosso, mas vou levar os brinquedinhos aqui. Não leve um espelho na mão. Ainda bem, né? Deixa pra gente chegar em casa, gente, espelho em casa. Tá? Então, vocês vão esperar isso, uma palestra bastante visual, algo pra gente conversar, pra gente comentar, pra vocês tirarem a dúvida mesmo de como que funciona o ciclo sexual, de como que funciona a sexualidade feminina, a sexualidade masculina. Então, vai ser uma noite, assim, pra vocês saírem com nenhuma dúvida, espero eu. Raíza Garcia, reforce o convite, como é que as pessoas fazem pra participar do nosso... Grande evento. É um evento realizado pela Folha de Boa Vista, em parceria com o Mestre Cervejeiro. Você que quer adquirir sua pulseira para ir para o evento, lembro que são só para 100 mulheres. É um evento para 100 mulheres. Isso então você pode garantir a sua pulseira lá no Mestre Cervejeiro. E a partir das 9 horas, iremos começar às 9 em ponto a palestra da Maine. Então, chegue 8 com as suas amigas, já se familiariza ali no lugar. Pra garantir a melhor mesa. Já tome seu drink, que vai ter um drink, vai ter chopp em dobro. Chopp em dobro, caipirinha em dobro. O lançamento do drink A Pequena Notável, em homenagem a Carmen Miranda. E aí você, às 9 em ponto, Maine entra no palco para dar o show com a sua palestra. Exatamente. E às 10 horas nós teremos o show com ela, com a Evelyn Banda. Evelyn e Banda, amiga. E Banda, porque é Evelyn Campos, o sobrenome dela. E Banda. A Evelyn Campos e Banda. Então, pronto, já garante lá a sua pulseira, já chama todas as amigas, já compartilha também esse episódio, porque a gente tem muita dica legal. Maine falou muita coisa interessante, muita coisa bacana. Eu acho válido já ela segue voltar. todo mundo no Instagram. Eu acho super válido. Ela tem que voltar. Eu voto sim na temporada 2. Na temporada 2. A senhora estará aqui novamente. Agora a gente vai falar dos homens. Pra eles aprenderem como é que se faz. Maine, muito obrigada, tá? Pela sua participação. Que agradeço. Gratidão meninas. demais por ter aceitado. Muito legal o assunto, muito legal a conversa descontraída. E tô super ansiosa. Gostei bastante, gostei. Tô ansiosa porque eu acho que sexta-feira promete muita coisa legal mesmo. E Gente, eu acho, eu tô acabando isso. de perceber, produção, que 1 hora é pouco de palestra, tá? 1 hora é pouco. Gente, eu aguardo vocês lá, hein? Vamos ter que fazer um Vamos lá. especial Mulheres 2.0. Isso aí, eu topo. Além de agradecer a Maine, muito obrigada pela sua participação. Eita, fiquei nervosa, porque eu já quero chegar em casa pra praticar tudo que eu aprendi aqui. Quer pegar o espelho, a gente né? tem... Sim. Espelho bem grande pra ver tudo bem bonitona. Olha, pra você, agora para de brincadeira. Eu tô quieta. Olha, já foi seguir lá o nosso Instagram, Nem Te Conto Podcast, Maine Ferreira _. Tem também a Papel Jornal, que é a melhor papelaria aqui de Boa Vista, onde você encontra material escolar, itens de decoração também. Vai pro aniversário, quer dar um presentinho pra alguém? Dia da Mulher tá chegando, quer dar aquele mimo especial pra sua mulher da sua vida, pra sua mãe, pra sua esposa, pra suas irmãs? Corre lá na Papel Jornal, que tem os melhores presentes de Boa Vista. E também a Gráfica Rápida, que faz todo o material gráfico aqui do nosso podcast. Então já segue todo mundo, já vai lá adquirir aquele mimo babadeiro. E Quem vou mais, falar produção? agora aqui pra você
que a gente vai fazer sorteio, tá? Então você vai assistir o Instagram, você terminou de assistir esse podcast aqui, vai lá na página no Instagram que vai ter uma surpresinha pra você que assistiu, porque só vai saber que vai ter promoção quem for lá no Instagram. Exatamente, então já corre pra você garantir o seu. E eu quero mandar um beijo aqui, já que a gente tá na semana do Dia da Mulher, pras mulheres da nossa vida, então comece. Quero desejar o Feliz Dia da Mulher pra todas as mulheres que ficam ao meu redor todos os dias, minhas colegas de trabalho, as pessoas que ficam por fora do jornal, as mulheres fora do jornal que fazem a leitura, que acompanham as nossas redes sociais, que acompanham a nossa rádio, a minha mãe, a minha filha bebezinha, que ela só tem 1 ano, mas ela é mulher. Ela é uma menina, e ela é uma linda. Mulher e tanto, tá? Vocês não têm noção do quanto que aquela menina vai ser... Você que lute. Eu que lute. Vocês são especiais, quero desejar tudo de muito bom para vocês, que continue essa vida cheia de força, porque mulher, eu acho que ela é isso. De força, de garra. Ela é garra, ela é força, ela é determinação, e é mais um episódio para falar tudo isso que vocês são, entendeu? E eu quero mandar um beijo aqui pra minha mãe, que sem ela não seria nada, pra minha madrinha, que é a minha segunda mãe, para as minhas colegas de trabalho também, que são mulheres incríveis, fortes, guerreiras. Só a gente sabe a luta que a gente enfrenta aqui todo dia. Parabéns pra mim, que sou mulher. E pra todas vocês aí que nos acompanham, um grande beijo, feliz Dia da Mulher, é isso. Maine, manda beijo pra alguém? Deixa eu ver. Vou mandar um beijo para minhas 2 mães. Eu tenho 2 mães. Também. Eu fui agraciada com 3, mas Deus levou uma e fiquei com 2 aqui. Poxa, eu sou agraciada com 2 mães maravilhosas. A minha irmã, beijo pra minha irmã. Tá sempre atenta aí às redes sociais. Qual o nome dela? Joane. Joane o quê? Ferreira. Ah, não. Pensei que era uma amiga minha. Que susto. Um beijo pra ela, minha sobrinha também. São mulheres maravilhosas, são mulheres fortes, são mulheres que sabem o que quer, decididas. Então é um prazer ter nascido nessa família maravilhosa. Olha, que chique. Um beijo pra mãe do Fabiano, que eu tô devendo. Como é que é o nome dela, Fabiano? Dona Marlene, um beijo pra senhora, eu tô lhe devendo, já tem 10 episódios quase, mas mandei um beijo. E é isso, galera, então, esse foi o nosso podcast Nem Te Conto de hoje. Especial Mulheres, no Dia da Mulher. E você que tá assistindo, vá lá pro nosso evento na sexta-feira, que vai ser maravilhoso. Muito obrigada a todos e até o próximo episódio da semana que vem. Já curte, comenta, compartilha, vai pro Instagram, faz tudo que a gente Garante pediu, a promoção. tudo que tem direito e ganha teu prêmio. Beijo. Beijo. Até a próxima Tchau. quarta-feira.